Olá, pessoas lindas e ricas, maravilhosas. Nós estamos aqui para o nosso Valcast. Nós já estamos na segunda temporada e hoje eu vou ter como convidada aqui. Imagina quem está conosco nessa segunda temporada, neste episódio de hoje. Vou chamar agora, linda, poderosa e milionária, Alaine Soares. Obrigada! Que privilégio estar aqui, Val! Uh! Obrigada, Gratidão, gratidão, gratidão! gratidão. Seja muito bem-vinda. E agora, nos primeiros minutos, eu já quero saber quem é Alaine Soares quando ninguém está vendo. Quem é você, Ai, que maravilhosa? prazer estar aqui, que privilégio! Estou muito feliz de estar aqui com a Val. Val, Alaine Soares, quando ninguém está vendo, é uma mulher cheia de fé, uma mulher de força, de luz, mãe, esposa, empresária, é tudo, porque nós carregamos dentro de nós algo que não tem como apagar, independente se a gente está nas câmeras ou se a gente está fora das câmeras, que é a nossa essência. Então, Alaine Soares é a essência pura, trago as minhas origens, de onde eu vim, minha família e a vontade sempre de vencer e contribuir. Uau, essa é a Alaine Soares. Gratidão pela sua vida ser de luz. Gratidão por você se escolher. Toda vez que você se escolhe, você escolhe sua família, você escolhe as pessoas a quem você serve. E eu me sinto muito feliz em estar aqui com você hoje, mas de ter tido a coragem de dar um passo maior que a perna e Uau! estar com você é um privilégio. Eu sei que muitas mulheres, as quais as pessoas que já te conhecem, elas desejariam sim estar na sua presença, porque eu percebo em você luz, amor e paz. E é tudo isso que eu falo que eu carrego no dia a dia. É, a minha missão é contribuir, é participar, é partilhar, é ser luz, paz e amor. E eu vejo que quando o amor chega, ninguém segura. Então eu falo, é só derramar o coração que as coisas acontecem. Que Então não lindo! precisa nada a mais do que você apenas trazer para fora o que já está transbordando dentro, que é a nossa essência, né? A nossa essência, de onde a gente veio e por que veio. Então, gratidão por você estar aqui. E eu gostaria muito, se você achar que é conveniente, começar agradecendo, agradecendo e também fazendo aquele mantra maravilhoso que cada mulher que escuta esse mantra, acredito eu que nunca mais ela pensa do mesmo jeito. Então, eu penso que é uma mudança de mentalidade só por isso. Então, você foi muito inspirada em fazer, trazer esse mantra, né, para que a gente pudesse junto com você, dizer e aprender e fazer isso todos os dias. Então, vamos fazer? Você concorda? Vamos começar com muita gratidão, que é essa conexão das mulheres vencedoras, mulheres que acordam todos os dias para Guerreiras, vencer. não! Guerreira não. Guerreira é o passado, vencedora. A mulher guerreira vive na guerra, vive na Isso. luta, vive na peleja. Então a gente costuma falar que guerreira não, porque muitas vezes essa frase foi ouvida como algo bom, né? Eita, mulher guerreira. E eu mesma ouvia muitas vezes, Sim. tantas pessoas chamando a minha mãe quanto me chamando. Até que eu decidi que não, guerreira não, vencedora. Quer elogiar uma mulher, elogia falando que ela é vencedora, que ela é uma mulher de sucesso, já é um insight, né? Levanta a plaquinha, Val. Então, vamos começar agradecendo pela oportunidade de estarmos juntas, de estarmos com mulheres tão incríveis nos ouvindo, que eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em lugares que você nem imagina, porque esse é o seu propósito, é a sua Sim. missão, e Deus ele vai te surpreender cada vez mais nos detalhes, porque quando a gente começa um projeto para servir, coisas incríveis acontecem. Então, eu tenho certeza que mulheres que chegaram aqui no seu podcast para te ouvir, estavam sem esperança,
estavam com dívida, dificuldade financeira, casamento destruído e tantas outras coisas que paralisam nós mulheres. Ouvindo você falar, ouvindo a energia boa, essa força que vem dentro de você, elas vão ser inspiradas. Então, deixo aqui essa minha mensagem de gratidão por estar aqui, com a certeza de que você vai iluminar muitos caminhos. Essa é a nossa missão: luz, paz e amor. Aonde eu for, eu sou luz. Aonde eu estiver, a luz vai estar. E aí, a luz estando, não tem como não dar bom, né? Porque a luz é você ter a clareza daquilo que você quer. Você já sabe o que quer. Então, quando você sabe o que quer, fica fácil de você traçar os caminhos. Eu vi muito esses dias a palavra planejamento. E que coisa rica quando a gente planeja cada coisa no seu tempo, né? Tudo tem o tempo certo. Então vamos Então lá? vamos nós. Olha só, maravilhosos. Eu vou falar o mantra. Eu repito como se fosse elas. E todas vão repetir. Tá. Aí, de onde você estiver, você vai. Bora. De onde você estiver nos escutando, você vai repetir o mantra junto com a Val. Então vamos lá. Eu sou próspera. Eu sou próspera. Eu tenho saúde. Eu tenho saúde. Tudo que a minha mão toca prospera. Tudo que a minha mão toca prospera. Fracasso não faz parte de mim. Fracasso não faz parte de mim. Para que eu fracasse na vida, Para que eu fracasse na vida, Deus teria que fracassar. Deus teria que fracassar. E Ele não falha. E Ele não falha. Ele habita em mim Ele habita em mim e me faz vencer. e me faz vencer. Eu sou vencedora. Eu sou vencedora. Eu sou uma mulher de sucesso. Eu sou uma mulher de sucesso. Uau! E assim a gente começa! Uhul! Podemos começar depois desse mantra. Nossa, Com a convicção de vamos que lá. Deus, ele não falha. Deus não falha. E ele habita em nós e nos faz vencer, porque nós somos chamadas para sermos vencedoras, mulheres de sucesso. Uau! Gratidão. Vamos então, Alane, eu gostaria de começar com você. Eu sei que você tem muitas histórias, porque eu já conheço, mas eu quero que hoje, nesse cast, você trouxesse uma história para inspirar uma mulher que pudesse estar na casa dela, dona de casa, que cuida dos filhos, do marido, da casa, do esposo, mas não se vê como parceira naquele momento de crescimento. Ela não está percebendo que ela pode ser mais, que ela não está enxergando o verdadeiro valor que ela tem. E aí ela se esconde por trás dos filhos, da casa, do marido. Estou cuidando de todo mundo, mas não está se vendo. Como que a gente poderia agora despertar, tirar de dentro daquela mulher que tem muito a entregar, né, a servir e está paralisada? Uau, arrasou. Val, isso é muito interessante porque muitas vezes nós estamos cheias do presente. E aí o presente, a condição que nós estamos hoje nos impede de viver algo extraordinário, algo maior, aquilo que nós somos chamadas para viver, aquilo que Deus nos criou para ser. E antes mesmo, né, de ser casada, hoje eu sou casada, tenho 2 filhos e uma na barriga aqui, estou gestando mais uma menina, e é um prazer estar aqui nesse momento que só quem é mãe sabe que é poder gerar uma vida e a gente continua e faz as coisas acontecerem. Então, mesmo antes de ter a minha própria família, quando eu ainda morava com os meus pais, eu percebi a necessidade de me encontrar para poder ser uma mulher de sucesso, para ser uma mulher que iria viver o que Deus chamou para viver. E nessa fase da minha vida que eu estava me sentindo perdida, estava me sentindo longe de tudo que eu havia sonhado. E talvez essa mulher que você descreveu agora, ela tá assim. Ela já engavetou vários sonhos, ela tá bem distante daquilo que ela sonhou. Às vezes ela fala assim, não, mas eu tenho que agradecer, eu tenho que ser feliz. E não é sobre isso, não é sobre não agradecer e ser grata. A gente tem que ser grata com o que a gente tem hoje, mas isso não pode te impedir de querer mais. Isso não pode te impedir de apagar aquela chama que está dentro de você, algo que diz assim, eu posso mais, eu quero mais.
E todos os dias a gente pode acordar e tomar uma decisão. Inclusive a decisão de não quero mais. Quero algo diferente. Todos os dias é o dia de você acordar e falar: não quero mais, não aceito mais. Isso não faz parte mais da minha vida. Porque tudo aquilo que a gente vive é aquilo que a gente tolera. Então, se você Uau! Vou ter que parar. Uau! se você vive algo diferente do que você sonhou, na verdade, aquilo é porque você está aceitando e tolerando na sua vida. Não é fácil ouvir isso, é realmente um uau, é um choque, mas eu comecei a entender porque eu vivi um relacionamento fracassado, um relacionamento que era bem distante do que eu gostaria de viver. Na minha família, na vida familiar, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, eu não tinha um relacionamento amoroso, como eu falei, bom, com a minha mãe não era um relacionamento bom. Eu acreditava que as coisas só iam melhorar quando eu tivesse dinheiro. E talvez tem muitas mulheres passando por dificuldade financeira e acham, não, quando eu tiver dinheiro, quando eu trabalhar com a questão tal, quando eu fizer tal. Então, tudo na minha vida estava se perdendo, Val, porque eu sempre colocava uma condição. Quando eu tiver um carro, melhora. Quando eu tiver um emprego tal, melhora. E aí, quando você vive à espera de uma condição, você nunca consegue ser a protagonista da sua vida. Porque é como se precisasse alguma coisa acontecer para as coisas mudarem. Mas, na verdade, o que precisa acontecer vem de dentro, nunca vem de fora. E aí foi o meu maior insight, foi a minha maior descoberta. Eu estava num galpão, eu comecei a pensar na minha vida. E aí eu falei, não nasci para isso. Não foi a vida que eu criei, que Deus me criou, a vida que eu planejei para mim. Eu estou me anulando. E desse dia em diante eu comecei uma nova história. Então, todos os dias, por isso que eu falei que todos os dias você pode decidir não mais e viver uma nova história a partir daí. E esse dia foi o meu não mais, foi o meu chega. Eu lembro que eu estava nesse relacionamento, né, um namoro que não me representava. E a pessoa me procurou e eu falei, não quero mais. E ele falou, o que aconteceu com você? Que lavagem cerebral foi essa? Eu simplesmente decidi não aceitar mais certas coisas. Cheguei na minha casa, dei um abraço da minha mãe e falei, a partir de hoje a gente não briga mais. Então comecei a decidir tudo aquilo que eu verdadeiramente queria viver e as coisas começaram a fluir de uma forma, tudo aquilo que estava travado, minha vida financeira que não saía do lugar, porque eu sempre fui muito, era mulher guerreira, esforçada, eu sempre fui muito esforçada, sempre fui de estudar, de trabalhar, mas às vezes não vai só na nossa força. A gente precisa colocar a nossa identidade, a identidade da vencedora. Não a identidade da guerreira, a identidade da mulher de sucesso. E eu comecei a trazer para fora. E foi aí que as coisas começaram a fluir. Eu vivi a melhor fase da minha vida. E então eu entendo que a mulher que quer viver a melhor fase, ela queimar os barcos. Eu sempre falo, queimem os barcos. Queimar os barcos é você não ter mais um plano B. Queimar os barcos é você tirar da sua vida tudo aquilo que te impede de viver um futuro extraordinário, que te impede de viver uma vida extraordinária. Havia um colonizador no México, Hernandes Cortés, que ele chamou vários tripulantes, milhares de pessoas, para ir com ele tomar posse de uma ilha. E ali ele sentia, Val, que ia mudar a vida das pessoas, que elas iam ter uma vida abundante, com muita comida, muita abundância, muita fartura. Só que ele sabia, ele era muito inteligente. Ele sabia que ia vir o medo, a vontade de voltar para casa, de estar com a família. Então, quando ele chegou naquela ilha, a primeira coisa que ele falou foi: queimem os barcos. Porque quando queimasse os barcos, as pessoas não iam ter como fugir. Elas iam ter só uma única opção: fazer dar certo até dar certo. Uau! Isso mesmo. E aí eu decidi nesse dia que eu ia fazer dar certo, eu ia ser uma mulher de sucesso até dar certo, não ia ter mais outro plano. Não existe plano B. Eu Não falo existe que plano hoje B. tudo que eu faço é só plano A. Inclusive, estava falando, não existe. Tudo que eu falo é para ter só um plano. É só um plano, é só aquilo. Porque quando a gente fica fazendo várias coisas, você acaba que não faz nada. Mas se tiver tudo no segmento, no mesmo nicho, e você está olhando para aquilo e você sabe que é a mesma coisa, aí você fica ok. Uma dica super importante é não só saber o que você quer, mas saber quem você é. Porque quando você sabe quem você foi criada para ser,
você queima os seus barcos e você é guiada por isso. Isso faz parte da minha vida. Isso é o que eu quero. E aí já não é mais não é mais uma questão de foco no que você quer, mas é um foco em quem você nasceu para ser. É diferente. Então Sim, eu aprendi a colocar o foco em mim. Isso me o aproxima. holofote, O né? holofote no lugar certo. Isso me aproxima de uma Alaine de sucesso, uma mulher de sucesso, uma mulher que inspira outras mulheres? Sim. Ah, não, isso não tem a ver com a minha jornada, com quem eu quero me tornar. Então, eu tiro isso de mim, eu queimo o barco. Então, não é só uma questão de foco no que você quer, Sim, porque isso pode mudar mesmo com o passar do tempo. Mas, principalmente, isso me aproxima de quem Deus me criou para ser, da mulher que eu fui criada para ser. isso aí. Você falou na palavra medo. Eu quero trazer ela aqui porque penso eu que muitas mulheres. Aqui a gente vai falar sobre mulheres, mas eu atendo também muitos homens e eu vejo que os homens também, muitas das vezes, eles também têm medo. Eles têm medo de dar um passo. Então, assim, se, se não tivesse o medo, sabe? Assim, o que você acha que a pessoa conseguiria fazer, sabe? Construir. Porque o que nos impede é o medo. Então, tem dois medos, né? O medo que, eu tenho medo, e o medo que paralisa, né? Eu vou pensar nesses dois, porque é o que eu conheço. Pode ser que tenha mais, você bota para fora, manda mais. Mas aí tem o medo que eu tenho medo de algo e tem o medo que me paralisa. Mas eu fico pensando, e se não tivesse o medo? Será que a gente já, tirando o medo, conseguiria explodir e ser a mulher que eu nasci para ser, o homem que ele nasceu para ser? Uau! Se não existisse o medo, o que seria? O medo ele sempre vai existir, a gente aprende a lidar com ele. Sim. Então, o medo ele existe e ele é muito bom. A gente que começa a enxergar o medo como algo ruim, mas na verdade, o medo ele vem para que a gente possa superar. Então, se não existisse o medo, a gente não conseguiria ser mais forte. Então eu vou dizer medo amigo. A gente não conseguiria superar e vencer os obstáculos. Eu acabei de chegar agora de uma viagem para Orlando. A gente visitou alguns parques. A minha filha ela tem 7 anos e ela queria ir em todas as montanhas russas. A gente olhava assim para ela, a gente percebia claramente que não existe o medo, porque Deus ele nos criou com uma folha em branco, né? Algumas coisas foram acontecendo, você foi ouvindo, em algum determinado momento da sua vida foi colocado ali essa palavra medo como algo ruim. Uhum. Só que é aprender a ressignificar e enxergar aquilo que te paralisa como algo que deve ser superado. Então aí o medo ele não vai paralisar mais, né? E é justamente focar nessa mulher que eu nasci para ser. E aí o medo ele se torna algo pequeno em vista daquilo que nós queremos. Então olhar para algo mais forte, olhar para dentro, olhar para você. E aí você percebe que aquilo não faz parte de você. Então o medo ele não te paralisa mais. O que antes era algo para te As bloquear, correntes, né, que era te uma ferida, prendiam. já se torna algo de cura, de libertação. O medo ele já não faz mais parte, porque às vezes, se a gente for parar para analisar a raiz do medo, vem de algo familiar, de algo que do passado, algo que você ouviu, algo que talvez você nem vivenciou. Então, é sobre superar mesmo e ressignificar. Uau! Manda mais, né, Alane? Manda mais! A Alane, ela tem vários, como chama? Mantras não, como chama que você tem, manda mais, vem dinheiro, como chama com As nossas frases de impacto. frases de impacto. Então, vamos conhecer aqui as frases de impacto que a Alane fala, que você fica assim, ó, é igual chiclete, martelando. Quando Então, você vamos ouvir, lá, são as vamos nossas lá. regras aqui. Regras aqui. Regras da mulher de sucesso. Quando você ouvir algo que você gostou, você vai falar assim, uau! Tem que falar, uau! Uau! Foi um insight aí, deu um despertar, você fala, uau! Se você sentiu que você precisa de mais desse conteúdo que a gente está falando, você vai fazer a mãozinha assim e vai falar, ó, manda mais!
Eu trabalho também com marketing digital, eu sou cofundadora da agência Catapulta Digital, sócia com o meu marido, Vinícius Soares, e outros sócios também. A nossa agência, ela possui filiais e franquias no Brasil inteiro, é uma das maiores do país, a agência Catapulta Digital. Então, sou empresária já há mais de 10 anos, cresci um lar de empreendedores e eu vou trazer muitos insights para você também que quer ganhar dinheiro. Então, se eu falo uma coisa para você ganhar dinheiro, você fala assim, vem dinheiro, esfrega a mãozinha, vem dinheiro. E também você vai falar, uau, manda mais, vem dinheiro. E tem uma frase também que eu gosto muito, que é a frase linda, poderosa e milionária. Então, você vai ouvir muito ainda Vamos repetir, essa ó. frase. Linda, Poderosa e milionária. milionária. Tem que fazer uma voltinha no Tem que milionária. fazer a voltinha. Linda vem da mulher que tem uma beleza que vem de dentro. Poderosa é a mulher que fala, que negocia, que vai atrás dos seus sonhos, que não renuncia à sua vida em prol de outras pessoas, os seus sonhos. E a mulher milionária não é sobre apenas dinheiro, mas sobre frutos, sobre ela frutificar, né? Como um mantra, tudo que você coloca a sua mão prospera. Então, linda, poderosa e milionária tem esse significado também. Eu ia perguntar, mas como você já falou, eu fico muito feliz, porque muitas vezes a pessoa entende. Eu falo muito, eu sou rica, eu sou linda, eu sou magnética. Eu saio colocando isso para mim, porque teve um momento da vida que eu achava o contrário, que eu não podia, que eu não merecia e aquela coisa toda. Então, quando eu comecei a me enxergar a mulher que eu nasci para ser, eu comecei a colocar atributos, tipo assim, aquilo que eu vejo que é a essência de Deus, eu comecei a colocar para fora, já está em mim, é como que o universo de fora está dentro, né? Então, assim, tudo que já está dentro de mim, então eu vou começar a trabalhar para transbordar. Então, toda vez que eu falo que eu sou linda, que eu sou rica, que eu sou amada, então muitas vezes ela rica, né? Rica, rica sim, porque muitas vezes a pessoa, eu atendo muitos clientes e muitas vezes eu atendo clientes que têm muito dinheiro, porém ele tem um buraco que eu já preenchi. E você acredita que eu consigo, com a minha simplicidade, fazer com que naquela sessão ele consiga perceber uma grandeza de não só pensando na riqueza financeira, mas também naquilo que está preenchendo ele. E o que nos preenche, na verdade, é simples. É simples, é você poder enxergar, é você poder tomar uma água sem ninguém colocar um algodãozinho na sua boca, é você poder sorrir. Eu acordo de manhã, eu faço áudios para umas comunidades, e aí as meninas falam assim, Val, como é que você acorda às 5 horas da manhã desse jeito, que eu mando cedo? Então, assim, eu amanheço feliz, porque um dia eu estava morta em vida, e agora que eu estou viva, e eu sei que eu estou, e eu tenho um propósito, e eu sei o que eu estou fazendo aqui agora, eu já tenho um segmento do que eu quero, então eu tenho que estar feliz o tempo todo. Por mais que venham situações desafiadoras, é aí onde eu posso ressignificar. E aí eu trago isso para mim, mas tem muitas pessoas que têm o dinheiro, financeiramente falando, mas está com esse buraco. O que você diria hoje, porque você passou já por os dois lados, né? O que você diria hoje para essa, não são poucas, mas o que você diria hoje para essas pessoas que elas já estão com a parte financeira, ok, elas estudaram na raiva, na raça, mas elas já têm, mas está com aquele buraco assim, negro, esperando algo para preencher. Como que você, de forma singela, colocaria aí, Lalane? Olha só. Vamos falar também para quem quer dinheiro, mas para quem já tem Isso. essa necessidade suprida, uma das maiores necessidades humanas, a gente estuda dentro da PNL, é a necessidade de servir. Se a pessoa ainda está sentindo esse buraco dentro dela, é porque está faltando propósito naquilo que ela está fazendo. Então, um propósito maior sempre começa com servir. Então, o que eu faço para preencher isso? Serve.
Ah, mas eu não sei como servir. Começa de alguma forma, dê um primeiro passo. Vai ser a melhor forma de você se encontrar. Quando eu comecei esse propósito que eu tenho para mulheres, eu idealizei o Mulher de Sucesso, eu comecei na garagem dos meus pais, né? Eu comecei a reunir ali jovens que queriam uma mudança de vida. Eu não sabia, Val, nem o que eu estava fazendo. Eu só sabia que aquilo me dava uma existência, me dava um significado. E como você falou, a gente passa por tantos desafios. Eu tinha passado um desafio muito difícil que era quase perder o meu pai. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou em coma bastante tempo e a gente perdeu praticamente tudo que a gente tinha. Meus pais eram comerciantes, minha mãe teve que vender casa, vender prédio, vender o gado que a gente tinha. A gente tinha uma vida financeira muito boa e de repente a gente foi do vinho para a água. Algumas pessoas vão da água para o vinho, a gente foi do vinho para a água, chegar a ponto de não ter o que comer em casa. E a minha mãe passou muita dificuldade, algo que a gente nunca imaginou passar. E aí, naquele momento, eu precisava de uma razão para continuar, porque eu vi o meu pai ali acamado, eu vi o meu pai sem falar, sem andar, e aquilo me dava uma certa tristeza no coração, porque eu me sentia sem poder fazer nada para ajudar. O que, que eu vou fazer para ajudar? Eu não sei o que fazer para ajudar ele nesse quadro, parecia impossível tirar ele dali da situação que ele estava. E aí eu comecei a não focar mais naquela situação de desespero, mas comecei a focar naquilo que eu poderia fazer, talvez por outras pessoas. E aí eu comecei a reunir esse grupo de mulheres na casa da minha mãe, e aquilo me deu muita existência. Aquele buraco que eu estava sentindo, por me sentir impotente em algumas áreas da minha vida, começou a ser preenchido pelo servir. E ali começaram a ir mães dessas meninas, e aí vós e tias, e comecei a ver a casa da minha mãe cheia de mulher, a ponto da gente não conseguir ter cadeira para colocar esse tanto de mulher. E aí eu fui sendo preenchida assim de uma forma que eu nunca imaginei mesmo, sentindo mesmo um propósito maior. E eu digo que foi ali que tudo começou, na garagem da casa da minha mãe. Eu senti que eu tinha um chamado, mas quando eu comecei a fazer, eu não sabia o que, que eu ia fazer, por que, que eu ia fazer. Às vezes você não precisa racionalmente pensar em tudo, mas como eu vou fazer? O como paralisa, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Também não tinha dinheiro. Ah, mas eu vou ter que investir, eu vou ter... Não, só comece. Dê um primeiro passo. Né? Dê o passo que Deus dá o chão. Gosto de usar muito essa frase. Se você não der o passo, Deus não tem como colocar o chão. Mas se Deus não colocar o chão, tenha fé, acredito que Ele vai colocar, porque para mim parece impossível Deus colocar o chão, mas eu acreditei Naquele nele. momento, Se né? você não acredita verdadeiramente, o chão não vem, mas quando você faz a sua parte, sempre vem. Então, eu comecei a dar os meus passos para que Deus pudesse colocar o chão, e foi daí que as coisas começaram a se movimentar nesse sentido. Então, se você está sentindo esse buraco, está faltando propósito, está faltando servir e ajudar e contribuir, e aí, consequentemente, todo sucesso ele vem. Agora a gente vai falar o outro lado. Agora vamos imaginar uma pessoa que já está ali servindo, já sabe o propósito, já está engajada, já sabe que é empreendedor, já vende, já troca, já permuta, sabe? Já está ali no meio e ainda não está como ela gostaria que tivesse. Assim tem muitas. Eu também, hoje, eu trabalho com mulheres, né? Assim, eu tô lá acompanhando, tô dentro dos grupos, participo de vários grupos, porque é engraçado que quando você começa a nichar mesmo, dizer o que você quer, já facilita, as pessoas te abrem as portas de verdade, né? Então eu tô próximo de muitas mulheres que estão com esse propósito e que eu chego junto também e que a gente faz coisas lindas. Então, esse final de semana, na quinta edição, a gente teve a oportunidade de fazer a quinta edição do Espaço dos Empreendedores e a gente foi tão abençoada assim, porque não tinha tanta gente assim, não tinha 1 milhão de pessoas, mas aquelas pessoas que estavam ali, elas se conectaram, elas derramaram o coração, tanto quem estava entregando, quanto quem estava lá para receber. Parece que foi algo perfeito. Então, eu percebo que muitas vezes nós já vivemos superações, histórias, e agora? Uau, arrasou. Olha só.
às vezes a gente já está no campo de batalha, a gente já está fazendo, mas o que falta é estratégia. Eu percebi, tanto eu junto com meu marido, que a gente precisava de um método. Quando você tem uma metodologia para você seguir, é igual você fazer uma receita no escuro. Pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Não, mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Pode dar certo, e na maioria das vezes dá, só que você acaba tendo um trabalho muito maior e gastando mais ingredientes, mais coisas, do que quando você já tem algo definido, um passo a passo, um método, e aí você consegue ainda melhorar, porque você vai dentro daquilo e aí você ainda tem como aperfeiçoar. Então, no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo de quem quer ter sucesso, também é assim. Você não pode só ir lá e fazer e colocar a cara. Você precisa de estratégia, ferramentas para isso, né? Como é que eu vou fazer uma casa? Eu tenho material, mas eu não tenho as ferramentas. Eu vou parar. A obra vai ficar incompleta, eu não vou conseguir, porque eu preciso das ferramentas. É a mesma coisa. Então, o marketing, por exemplo, ele nos possibilita, ele nos dá a ferramenta para a gente poder escalar, para poder alcançar mais pessoas, fazer conexões. Se não fosse o digital, o marketing, você não estaria aqui comigo, a gente não teria se conhecido, né? Porque foi o que nos conectou, foram as conexões. Você me conheceu em uma palestra, eu estava lá. Então, assim, foi através de um anúncio que eu fiz, a idealizadora do evento me conheceu, me convidou, me chamou para ir palestrar e você estava lá nessa palestra. Então, a gente precisa de ferramentas, ferramentas de network, ferramentas de marketing, ferramentas de gestão, ferramentas de liderança, porque é isso que coloca a gente num outro patamar. É isso que diferencia as pessoas amadoras das pessoas de sucesso. Uau! Agora eu vou perguntar para você algo que eu acho assim, geralmente as pessoas bem-sucedidas, elas já fazem isso, né? E muitas das vezes, as pessoas que ainda não se veem como bem-sucedidas, elas não dão importância sobre ritual. O que que você faz que atribui assim para você começar um dia bem? Porque eu sempre penso assim, pelo menos você tem que começar o dia trabalhando a sua energia, você tem que estar bem. Como que eu vou entregar algo para alguém se eu não estou bem? Então, eu sempre penso, primeiro eu preciso estar bem, primeiro eu preciso me conectar comigo mesmo, para que eu possa entregar o meu melhor, porque já que ninguém entrega o que não tem, então quando eu vou entregar, eu quero entregar o meu melhor. Então, eu já faço coisas no meu dia a dia para que eu me sinta bem. E quando a pessoa, ela é milionária, né? Assim, os milionários. E como que você faz no seu dia a dia para você seguir assim um ritual? Show, Que não é excelente. só uma rotina, é um Você quer que ritual eu passe o mesmo. ritual, os passos, ou você quer que eu fale sobre como. Eu penso assim que talvez, não para todos, mas algumas pessoas que já estão abertas a fazer. Então eu penso assim que muitas das vezes essa mensagem vai ficar pelo meio do caminho, agora nesse exato momento. Mas como isso é legado, é para ficar gravado, Sim, né? com certeza. Então, o que você puder falar para ir pegando aquelas pessoas, igual Jesus fez, colocou lá, ia passando a palavra e tal. Então, como que você manda um ritual para que sirva para várias pessoas em vários momentos? O sucesso, ele deixa rastros. Então, como você falou, pessoas de sucesso têm rotina, têm rituais bem scriptados. Eu tenho meu ritual há mais de 15 anos, eu não abro mão, né? Eu sempre conto assim, às vezes meus filhos, porque eu sou mãe de bebê, então meus filhos às vezes choram, passam a noite difícil, quem é mãe a gente tem os desafios ali, mas no outro dia eu posso não acordar bem, mas eu fico bem, porque eu me coloco nessa posição de me colocar para estar bem. Nem todos os dias a gente vai estar bem, mas é como você lutar. Você não tem como entrar no ringue diretamente, você vai perder. Você tem que ter treino, e treino antes da luta. E para você poder entrar e ter uma boa luta, você tem que se preparar. É a mesma coisa no nosso dia.
Eu não posso só começar o dia, porque vai acontecer um monte de coisas que não estavam previstas, então eu preciso me preparar para o dia. Então, quando a gente está falando do ritual, na verdade é uma preparação para você conseguir blindar a sua mente de tudo que está por vir, para você conseguir blindar o seu corpo fisicamente de tudo que está por vir. Então, dentro do meu ritual, eu começo com gratidão, agradecendo, independente dos desafios, independente do que eu estiver passando. Eu começo a fazer uma conexão profunda comigo mesma, é o segundo pilar, onde eu faço um momento de respiração, um momento para analisar o meu corpo, né? Talvez você está aí na sua casa, você nunca mais colocou a mão no seu coração para ouvir o seu batimento. Qual foi a última vez que você ouviu o seu batimento? E a vida dentro de você, a sangue circulando dentro de você. Então eu faço esse momento de conexão profunda, onde eu ouço o meu batimento. Então, deixo tudo ali acalmar para eu conseguir ouvir os meus batimentos. Eu começo a sentir o sangue circulando dentro de mim e eu começo a visualizar uma luz azul ou dourada vindo lá do alto, entrando dentro de mim. E aí isso é estabelecendo cura. Cura para todo o meu ser, cura para minha família. E aí eu começo a emanar todo tipo de cura para as pessoas que eu amo, para as pessoas à minha volta, com essa luz, com essa energia que vem do alto, que vem de Deus. E aí eu começo a declarar, né, fazer declarações poderosas de como vai ser o meu dia, do que vai acontecer, do que vai acontecer no meu mês. Todas as declarações, afirmações poderosas. Eu sou próspero, tenho saúde, eu sou linda, eu sou bondosa, eu sou caridosa, eu sou generosa. Então, começo ali declarar e afirmar coisas incríveis. E aí, o último passo, que é o quinto passo, é a visualização, onde eu visualizo coisas extraordinárias acontecendo para mim, coisas extraordinárias acontecendo na minha vida. Eu visualizo eu saindo de casa, entrando no meu carro, indo para minha empresa, eu visualizo tudo que vai acontecer, porque a visualização ele é o passo para a ação, né? Então, a ação, a visão antecede a ação, então sempre quando acontece algo, você já viu dentro de você algo extraordinário. Então você precisa visualizar antes de acontecer. E aí eu encerro com essa visualização poderosa. Se você não ouviu tudo, volta lá para você poder anotar e fazer, vale muito a pena. Eu faço há mais de 15 anos esse ritual, né, que eu chamo de preparação. Sim. É legal isso, porque eu penso que também esse Valcast, ele veio para mim porque eu estou muito disposta e disponível. Eu falo que eu sou disposta e disponível para servir. E eu penso que é uma forma simples da pessoa poder assistir um podcast que antes era algo assim mais difícil, a pessoa ia parar para assistir, parecia algo mais, mas hoje está mais tranquilo, as pessoas já, de fato, já estão buscando fazer isso, uma conversa assim, de forma que o outro entrega aquilo que está no coração de verdade. E para quem escuta, também sente. Então, eu percebo que hoje eu tenho que sentir. Então, quando você sente, parece que aquele desejo ardente que você sente, aí sim ele expande, ele acontece, né? E isso eu vejo que faz muita diferença nos dias de hoje, quando você já está num caminho querendo alcançar os seus objetivos, ser de fato aquela pessoa que você nasceu para ser. Porque até você chegar nesse caminho é um pouco doloroso, né? Mas antes de chegar nesse caminho, que as pessoas estão ali num momento de dor, doloroso, né? Assim, até encontrar esse caminho. O que você diria hoje, agora, para aquela pessoa que está vivendo uma dor? Não importa se é uma dor de perda de um filho, não importa se é uma dor de perda de um casamento que, né, faleceu, não importa se é uma dor de não ter um trabalho, de qualquer tipo de dor, porque toda dor ela pode ser simples para você, porém para mim que estou vivendo no momento, parece que é a única coisa que está acontecendo ali. E muitas vezes a gente se perde nessa dor e perde tudo aquilo que é a vida acontecendo no momento presente. Como que a gente poderia falar uma palavra, alguma coisa, para trazer essa pessoa ao momento presente, para ela parar de ficar focada naquela dor?
A dor, ela existe, Val, e ela supera tudo quando ela se torna mais forte do que a nossa fé. Então, a única forma que eu vejo de vencer as nossas dores é se apegando em algo maior que nós mesmos. Porque a dor, ela se torna mais forte quando a gente olha mais pra gente. Então, a forma de superar todas as dores é se apegando a algo superior a você, né? Eu acredito que quando a gente, Fé. principalmente, exerce a nossa fé, buscando a Deus, eu sou cristã, então eu sempre vou falar de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, não teria superado as minhas dores. E então eu acredito que estar com Deus, buscar Ele de todo o coração, é o que faz a gente olhar, enxergar as nossas dores, mas simplesmente não doer mais, elas se tornarem cicatrizes. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que não foi fácil, mas é como um machucado que cicatrizou. Você pode pegar, beliscar, mas não dói mais, porque houve cura. Então, a dor se torna cura quando você confia e acredita e entrega para Deus. Quando olha para ela, né, igual nossas sombras, né? Todos nós temos sombras. E fala que se não tivesse a sombra, não dava certo, porque se tem o dia, tem a noite. Se tem o nosso corpo, a nossa sombra está ali. E tudo que acontece conosco que a gente entende que não é bom, é como se fossem nossas sombras. E aí a gente fica querendo esconder. Mas quando a gente traz essas sombras, a gente olha para elas, então a gente consegue dar um novo significado. E você, Alaine, é uma pessoa que sabe, que aprendeu de verdade mesmo a mexer com isso e trazer as sombras das pessoas para as claras, as pessoas olharem, ressignificarem, porque você lidera o Lindas, Poderosas e Milionárias, que é um evento gigantesco aqui em Brasília e que já está indo para o mundo. Fala sobre esse evento que é encantador. Esse evento, na verdade, se tornou um movimento, né, de mulheres de Movimento, sucesso. Eu vi que já verdade. várias mulheres que estiveram aqui com você fizeram parte desse Sim. movimento. Nós tivemos aqui a Mel, tivemos também A Marli. a Marli. Isso. Quem mais do movimento Mulheres de Sucesso passou A por aqui? Helva. A Helva, a Sara, a A Laris. Sara vai vir no próximo já. Uau! Então, assim, se tornou não só um evento, mas um movimento de mulheres que falam: eu posso, eu Sim. quero, eu vou impactar, eu vou transformar, eu vou servir, eu vou contribuir. Então, Lindas, Poderosas e Milionárias é uma frase de impacto do método MS, desse movimento de mulheres de sucesso. E como eu falei, ele veio da vontade de transformar a vida das mulheres que têm essa sede, essa fome por serem vencedoras. Não, guerreira não, Guerreira vencedoras. Então, a partir desse momento, eu criei o Mulher de Sucesso, que foi um evento idealizado por mim, mas que já veio de uma consequência de uma transformação de mulheres que deram o seu sim. Né? Um sim por uma vida extraordinária, por viver os seus sonhos, por realizar os sonhos da sua família. Isso me moveu, Val, porque eu olhava para minha mãe e eu pensava assim: eu quero te honrar. Eu quero poder proporcionar para os meus pais tudo aquilo que eles merecem. Eu quero de fato ser essa mulher de sucesso, não para realizar apenas os meus sonhos, Sim. mas para realizar os sonhos daquelas pessoas que precisam de mim. Então, acho que uma grande virada assim da minha vida é quando eu comecei a sonhar os sonhos das pessoas e a realizar os sonhos delas e me ver como uma mulher realizadora. Uau. Todas nós nascemos para ser realizadoras. É você chegar em alguém, parece meio doido assim, mas você chegar em alguém e falar: o que você precisa? Precisa de um carro, toma aqui a chave. Foi isso que eu fiz, assim, foi sensacional. A minha mãe, quando ela começou a vender tudo, né, para poder pagar o tratamento do meu pai, a gente ficou sem carro. Então, a gente ficou sem carro a vida inteira, praticamente. Meu pai adoeceu, eu tinha 13 anos. E aí, eu já estava adulta, minha mãe não tinha um carro para andar. Vi minha mãe sempre andando de ônibus, andando ali naquela dificuldade mesmo. E quando eu comecei a empreender, eu falei: vou comprar um carro para os meus pais. Eu falei: mãe, qual que é o carro que você quer? E o carro do jeito que ela quis. Aí na virada do ano, eu e meu marido, nós entregamos a chave para ela do carro zero, do carro dos sonhos dela, para ela andar com o meu pai. E foi assim onde eu falei: de fato as coisas começaram a acontecer, né? De você ter filhos e seus filhos falarem: mãe, eu quero isso, você poder comprar, você poder realizar, sem olhar para o dinheiro,
sem pensar no dinheiro, sem pensar e falar aquelas frases que a gente cresce ouvindo. Agora eu não posso. Vamos dar só uma olhadinha, depois eu volto. Que são as desculpas que a gente cria para não realizar os sonhos. E lá em casa a gente liga o PEN, né? Como é que é o PEN? PEN! Quando você fala alguma palavra como não sei, não posso, não consigo, isso não é para mim, PEN! Aí a Lana, minha filha, fala assim, nossa família não desiste. Porque se alguém fala desisto, a gente fala PEN, não sei, PEN, pode nem ser da família, mas falou perto da gente, a gente fala PEN, que é o sinal de alerta. Porque essas coisas, elas vão, como você falou aqui da preparação, vai trazendo uma programação mental. E essa programação mental, sem perceber, a gente vai reproduzindo. Sim. Eu não tenho dinheiro, agora eu não posso, deixa para outro dia, esse não é o meu momento. E esse movimento Mulheres de Sucesso é assim, eu posso, eu vou realizar, eu sou realizadora, eu sou vencedora. Então, é um movimento mesmo de mulheres que decidiram ser mulheres que realizam sonhos. Nós já alcançamos mais de 10 mil mulheres no Brasil inteiro. Estamos indo agora para Goiânia, a próxima edição. Teremos a maior edição no final do ano aqui em Brasília para 3 mil mulheres. Nós começamos... 300? Já 3 mil mulheres. Vocês começaram com 300, né? Começamos que foi o com primeiro, 300 com a mulheres. Ideia de 300, né? E 300 depois foi para mulheres, 1.000, agora 3 foi mil. multiplicando. Show. E nisso já alcançamos mais de 10 mil mulheres. Tem sido, de fato, um sucesso, porque tem uma metodologia própria, tem um passo a passo, não é palestras motivacionais, é um evento para mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, mulheres que querem ganhar mais, que querem prosperar e sabem que nasceram para ser realizadoras, para multiplicar mesmo. Então, esse é um movimento com estratégias de marketing, estratégias de vendas, estratégias de gestão, onde é um conhecimento na prática, um conhecimento prático, não é um conhecimento apenas teórico, para ela aplicar e ter resultados, sendo linda, poderosa e milionária! Às vezes as pessoas falam assim, mas isso não é da noite para o dia. Claro que não é da noite para o dia. Tudo é uma constância, tudo é você dar o primeiro passo. Eu lembro que você fala muito sobre dar um passo maior que a perna. Quando a gente fala dar um passo maior que a perna, a pessoa já acha que você está fazendo errado, né? Então, assim, dar um passo maior que a perna, na minha concepção, é você acreditar em você que você pode sim, que você é merecedora, que você não é guerreira, mas que você é vencedora, que você está aqui para isso. Se as mulheres que estão ouvindo a gente pararem para refletir e se perguntarem qual foi uma grande conquista na minha vida, elas vão enxergar que toda grande conquista veio de um passo maior que a perna. Sempre é algo que eu não estou no meu melhor momento, eu não tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu vou lá, faço mesmo assim, eu consigo e realizo. Então, não existe conquista sem você dar um passo maior que a perna, só que isso assusta. É como você falou, porque é um ato de coragem, não é para todo mundo, é para poucos. Então, por isso que a maioria das pessoas não vivem aí dando passos maiores que essa perna, mas é exatamente o segredo. Se você sempre desse passos maiores que a sua perna, você chegaria em lugares que você nunca imaginou. Você falaria, uau! Então, eu parei para pensar, todas as minhas grandes conquistas vieram de passos maiores que a perna. E eu falo aquilo que eu vivo, né? E que eu vejo as mulheres vivendo também e alcançando. Então, não existe sucesso sem um ato de coragem, sem dar um passo maior que a perna. Uau! Vamos falar sobre dinheiro agora? Vem dinheiro! Vem dinheiro! Vem dinheiro! Isso aí. Normalmente, quando a pessoa já tem um negócio e ela já está há muito tempo com aquele negócio e ela se sente paralisada, o que ela poderia, de forma assim, com estratégia, uma ferramenta assim, rápida que eu falo assim, pelo menos para ela despertar, porque às vezes você entra no looping de, e aí acomoda, porque no evento mesmo, eu vi muitas empresas subindo no palco que já tinha até, já eram estabilizadas, porém estavam naquele momento insatisfeitos, porque via o concorrente crescendo e eles estavam estagnados. Então, isso pode acontecer tanto com empresas grandes, como também com a pessoa que vende
uma caneca, né? Está se estruturando. Isso, exatamente, que está começando. Como que ela pode fazer uma ação que ela possa despertar essa coisa do vem dinheiro, libera esse fluxo. Vem Vem dinheiro! dinheiro. Existem 3 níveis de empresas, né? Que é a empresa que está jogando o jogo da sobrevivência. Infelizmente, 80% das empresas no Brasil estão nesse nível. Vem as empresas que estão em estágio de crescimento e as empresas que estão já no nível do equity. Então, o que que acontece? As empresas que estão no nível da sobrevivência, aquelas empresas que vendem o almoço para pagar a janta, literalmente. Chega no final do mês, está no vermelho, deixa sempre as contas ali pendentes, não sabe como vai fazer, não tem um caixa da empresa para poder reinvestir e ter mais resultado. Então, as empresas que estão nesse nível de sobrevivência, elas acabam ali, muitas vezes, até se acomodando, não achando que aquilo ali vai gerar mais frutos. A melhor forma de você, de fato, trazer o dinheiro, entrar no estágio de crescimento e você avançar para o próximo nível, é você se posicionando como grande no mercado. Não interessa o nível que você está, mas o posicionamento ele já é uma ferramenta para você poder avançar. Então, tem várias estratégias para você se posicionar, né? Eu gosto de falar que você precisa mudar a embalagem. Eu mudei a minha embalagem. Eu era a mulher dos bastidores, eu vim para as câmeras, eu vim para o palco. Se você ainda não me conhece, @alaine.soaresoficial é o meu Instagram. Eu saí dos bastidores porque eu era aquela mulher que eu não queria aparecer. Talvez essa empresa ou essa empresária, empreendedora, ela não aparece no Instagram, ela não faz stories, ela não tem essa constância nas redes sociais, no digital, e ela não acha que isso vai trazer grandes resultados. Mas, na verdade, é o posicionamento que faz a gente ir para um próximo nível. Então, eu mudei a minha embalagem, no sentido de mudar a minha imagem, mudar a minha forma de falar, porque posicionamento entra a forma como você se veste, a forma como você se comunica também entra dentro de posicionamento. Então, tudo isso é embalagem. Ah, eu quero ter mais resultados financeiros. Você já fala como alguém que tem resultados financeiros? Porque o ser vem antes de ter. Ah, eu não sou milionária, mas as pessoas já têm que olhar para você e te ver como uma mulher milionária, né? Quando eu comecei a mudar na minha embalagem, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: tá rica, é? Ganhou na Mega Sena? Agora só anda de salto, só anda arrumada. Então, eu sempre falo que não é sobre um salto, não é sobre uma maquiagem. É sobre você mostrar para o mundo para o que você veio. Então, é muito assim, as pessoas me param mesmo para me perguntar sobre a minha aparência. Ontem eu estava na escola do meu filho, ela falou assim: nossa, eu amo como você... uma das coordenadoras lá falou assim: eu amo como você se veste, mas eu amo mais quando você vem com aquela blusa linda, poderosa e milionária. Aí eu Show! entrei no elevador, o homem falou assim: você não acha que você está muito bem vestida para uma segunda-feira? Eu falei: estou vestida para os resultados que eu quero ter. Uau! Então, a imagem Show! atrai, é uma imagem de fato magnética, o seu posicionamento, como você fala, como você ensina as pessoas a te enxergarem. Então, a empresa que ela está bem posicionada no mercado, é impossível ela não ter resultados maiores. Então, posicionamento, ele vem dessa estratégia, né? É só você olhar para grandes empresas. Elas têm um posicionamento claro. O que que ela vende? Qual é a comunicação dela? Para quem ela vende? Qual é o público-alvo dela? Qual que são as dores que ela resolve? Quais são os desejos que ela resolve? Os desejos que aquele público alcança. Então, tudo isso entra dentro de posicionamento. Então, quero ter mais sucesso. Para quem você vai falar? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, vem dinheiro. Vem Olha, estou já dando dinheiro! muito. É quase um curso aqui no Valcast, hein? Quase um curso. Rapaz, Então, olha, dentro. você entrega, é linda a entrega, viu? Muito, muito linda a entrega. Eu falo que quando você derrama o coração para quem tá na mesma energia, vai conseguir dar um passo a mais. Eu falo sempre que assim, às vezes tem que honrar as pessoas, por quê? Porque muitas vezes um cash desse, uma conversa dessa, mas com entrega dessa,
a pessoa que escuta e ela já está ali com o terreno todo molhado, com a semente ali no ponto, vai prosperar. Vai frutificar. Vai frutificar, vai frutificar. Tem algo que vocês, a gente já está encaminhando para o final, muita gratidão. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem a gente falar interessada, interessante e interesseira. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, primeiro elas são o quê? Só interessadas. Mas eu tenho aprendido e colocado sim em prática também, agora de forma mais, como chama? De uma forma consciente. Porque antes eu acho que eu já era, mas eu era inconsciente. Mas agora, de forma consciente, fala o que é ser uma empresária posicionada, que ela é interessada, interessante e interesseira. Show, arrasou, Val, aprendeu o método direitinho. Tudo isso está dentro da imersão Mulher de Sucesso, então é importante você ir para você aprender. Já clica lá no link da minha bio, veja onde é a próxima edição aí na sua cidade, para você poder estar com a gente. Interessado, interessante. Interessada, interessante e interesseira. O que acontece? É um estágio de uma ferramenta dentro das vendas. Interessada, porque a gente está muito acostumado a ser ouvinte superficial. Só falar. Então, a melhor forma de você vender e você se conectar genuinamente com aquela pessoa de forma verdadeira é você ser interessada por aquilo que ela faz. Você conversar com ela para depois você se tornar interessante. Porque aí a pessoa vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. E depois, por último, você de fato oferecer e fazer a venda. Aí você se torna a interesseira. Tem mulheres que elas começam muito bem, elas se conectam muito bem, mas elas já pulam para a fase da interesseira. E quem é interesseira não vende. Eu estava no salão, Val, fazendo minha unha. Aí uma mulher chegou, ela falou assim, nossa, como você é bonita, você é linda demais. Aí eu já gostei, quem é que não gosta de ser elogiada? Então ela estava se mostrando o quê? Interessada. Aí ela falou assim, vou pegar minhas semijoias para você olhar. Já foi interesseira. Eu falei, não, meu amor, muito obrigada, agora não. Então a resposta vai ser sempre um não para a interesseira. Ela poderia ter feito assim, ó, vou trazer um exemplo prático. Olha como ela... Nossa, como você é linda. Quando ela falou isso, eu achei que ela me conhecia. E aí ela, como você é linda. Nossa, você passou ali, eu olhei para você e falei, tenho que falar com essa mulher, tenho que conversar, ó, sempre já na interessado. O que você faz? Você trabalha com o quê? Pergunta para a pessoa. Nossa, porque você é tão bonita, você trabalha com... Você é empresária, você é servidora pública? Eu ia falar, gostei. Sou empresária, tenho uma agência de marketing, tenho outros negócios, tenho várias sociedades, sou educadora também, mentora. É mesmo? Mentora de quê? Eu tenho um evento Mulheres de Sucesso, que já alcançou milhares de mulheres no Brasil inteiro. É mesmo? Só interessada, ó. Que evento é esse? É um evento nacional, um evento para mulheres empresárias, lindas, poderosas e milionárias. Como é que eu faço para me cadastrar nesse evento? Ainda não é interessada. Só você ir lá no link da minha bio, no meu Instagram, tem o site do evento, imersãomulherdesucesso.com.br. E quando vai acontecer? Interessada ainda, só interessada. Nossa, eu estava precisando de um evento desse para dar uma despertada, porque eu sou empreendedora. Eu ia falar, é mesmo? Uau. Alaine, eu sou empreendedora. Chama a pessoa pelo nome, ó, interessada. Eu sou empreendedora, eu trabalho. Eu ia falar, qual segmento? Ela vai falar, no segmento de semijoias. E quando eu vi você, eu pensei, uma mulher dessa, uma mulher de sucesso. Agora você está falando que tem um evento de sucesso. Uma empresária precisa estar com joias que te valorizam. Eu posso te mostrar para você poder usar no seu próximo evento? Uau! É diferente do que você já vir como a interesseira. Com certeza, a minha resposta é dizer sim. Nossa. Porque a pessoa se importando comigo, sim. Todo mundo quer alguém que te dê atenção. Perguntando o que eu faço, falando que quer ir no meu evento e falando que tem joias que vão valorizar a minha entrega, o meu sucesso.
eu ia querer ver na hora. Então, Nossa, esse é um show. exemplo prático Prático. da interessada e interessante para depois ser a Sim. mulher interesseira e entrar nas vendas. E aí a venda, ela se torna uma consequência, tá vendo que Natural, né? ela vai mostrar, Uau. ela vai falar: "Nossa, essa daqui no palco vai destacar. Nossa, essa daqui quando você estiver lá fazendo a dança das mulheres", porque a gente tem dança, né, Aham, Val? sim. Mulher de Sucesso tem Tem a dança. música tema do evento, a gente dança, é um evento com muito conteúdo, com muita entrega, mas também um evento muito, bom. cheio de experiências de alto impacto. É um espetáculo. É um espetáculo, é um show, Mulher de espetáculo. Sucesso é um show. Então ali ela ia falar: Nossa. "Nossa, esse vai brilhar na dança, esse as mulheres vão querer, esse as mulheres vão te perguntar onde você comprou". Uhum. Aí ela vem e fala: "Que tal a gente fazer uma parceria?", porque a parceria, Val, olha eu já entregando mais coisa. Uau, Como manda mais, como vai. fazer parceria. Para você Manda fazer mais. parceria, também eu uso os mesmos pilares: interessada, interessante, interesseira. Muitas mulheres querem fazer parceria onde só elas ganham. Parcerias duradouras é onde todos ganham. Você ganha e a sua parceira ganha. Ah, deixa eu ir lá no seu salão de beleza expor meus produtos. Tá, e o que que eu ganho com isso? A parceria, você não vai perguntar se você pode, você já vai perguntar o que a pessoa ganha. Você já tem que ser a mulher interessada e interessante, para depois você ser a interesseira. Senão essa parceria, ela vai morrer ali. Por quê? A dona do salão vai perceber que você só quer as clientes dela Uhum. e vai falar: olha, melhor você não vir mais, porque você fica oferecendo as coisas aqui O para minhas tempo clientes e é todo. chato. Uhum. E ela não tá ganhando nada. Agora, se você fala assim: olha, tantos por cento, 30% é seu, 20% é seu, de tudo que eu ganhar, o que que essa mulher vai fazer? Fulana, você está fazendo seu cabelo? Conversa ali com a fulana que ela tem joias lindas para você. A própria dona do salão vai querer que você venda, porque também se torna do interesse dela. Então, parceria é como você fazer uma venda. Você não pode ser só interesseira, criatura. Tem que Você ser precisa ser interessante de fato. interessante. Interessante de fato, Val, é dinheiro no bolso. Uau. Tem que botar dinheiro no bolso das Tem que pessoas. botar. E o que que eu vejo? Muitas mulheres, muitos empresários, empreendedoras têm medo de perder dinheiro. Não pode. Esse medo é um medo besta. Por quê? Porque quanto mais você distribui, mais você ganha. Então, as pessoas verdadeiramente, pessoas de sucesso, são aquelas que prosperam outras pessoas. É impossível você prosperar sozinho. A prosperidade, ela multiplica e ela faz outras pessoas prosperarem. Transporte. Então pensa só, daqui a pouco isso vira um ecossistema, porque a dona do salão está vendendo seu produto, a mulher da academia que virou sua parceira está vendendo seu produto sem nem precisar você ir lá, porque ela vai ganhar também. Aí a dona lá do sexy shop também está vendendo seu produto. Aí nisso você começa a dar um bocadinho ali, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas você tem um grande bocadão. Por Com quê? isso faz Porque um quando montão. você faz as pessoas prosperarem, você também prospera. Agora, se você fica ali só agarradinha com o seu, esse aqui é pouquinho, mas é o meu, você não multiplica. Na Bíblia fala sobre isso, né? Sobre Sim. a semeadura, Semear. onde você vai ali aprender a multiplicar os seus ganhos. Aquele que só ficou guardado com a semente, ele não perdeu, mas ele também não multiplicou, ele perdeu a chance de multiplicar, de poder É ter isso. infinitamente mais do que aquilo que ele tinha recebido. E a forma de você multiplicar é você contribuindo na vida de outras pessoas. Uau, manda mais, meu Deus do céu, não posso nem dizer isso. Vamos finalizar, a gente já está finalizando aqui, chegando os momentos finais, mas tem algo que a gente na imersão mesmo, você fala muito assim, e você faz ao vivo, e é muito legal, é sobre Alaine GPT, eu não poderia sair daqui sem perguntar isso, né? Sobre a IA. Né? O que você enxerga sobre isso? Porque você é uma pessoa que faz na hora e vai lá e confere, porque se brincar vai estar melhor do que o que a IA faz. É o que acontece, a gente tem uma criatividade, nós empresários precisamos dessa criatividade, mas a inteligência artificial veio para melhorar ainda mais esse trabalho humano e agilizou muito esse trabalho manual, porque
Quando você tem que fazer um script, você tem que fazer um texto, você tem que fazer uma aula, tudo você consegue favorecer, melhorar com a inteligência artificial. É tendência no mercado. Quem não usa a inteligência artificial fica para trás. Eu não estou falando apenas do chat GPT, mas só para você ter ideia, Val, nós já recebemos clientes de outros lugares, de vários lugares do Brasil, que receberam indicação do chat GPT. Antes, para você Uau! encontrar uma empresa, o que você fazia? Você ia lá e colocava no Google, né? Uhum. Hoje não. Hoje as pessoas Sim. estão procurando a inteligência artificial, o chat GPT. Coloca lá, chat, me indica uma empresa que trabalha com marketing, que faz lançamentos digitais. Aí o chat vai falar, catapulta digital, com franquias e tal. E aí nós tivemos um casal de Santa Catarina que procurou a nossa estrategista digital porque recebeu indicação do chat. E depois disso nós vamos tendo várias outras indicações, porque o chat GPT, assim como a inteligência artificial, ele vai coletar informações de diferentes páginas, de diferentes sites, ele vai puxar essas informações. Então, para você que é empresária, já fica a dica. Já vai no chat GPT e vê se ele te indica. Se ele não te indicar, é porque ainda tem um trabalho a ser feito dentro do marketing para você poder estar aí na boca do chat GPT. Então, a inteligência artificial é uma tendência de indicação de mercado, de crescimento de mercado, e até mesmo para você perceber aquilo que você precisa melhorar. Então, a gente já tem alcançado vários clientes assim, para a gente tem sido uma grande conquista utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Uau! Alaine, isso daqui que a gente está fazendo, eu penso que é sobre legado. É sobre deixar, eu penso sempre nas próximas gerações. Então, pode parecer simples, mas é igual você está falando, tá gravado e vai ficar, né? Então é história. Daqui a pouco, quando a gente finalizar, vai virar uma história, um arquivo, é algo que as pessoas vão, a memória, que as pessoas vão acessar. Você agora, imagina que você está falando com a nova geração. Você tem a Lana, né, que tem aí menos de 10 anos. Então, imagina que daqui a 20 anos, essa geração aí vai estar ouvindo você e dizer: olha, a mamãe falou isso naquela época. O que você diria, pensando nessas meninas e meninos, crianças que hoje estão menos de 10 anos e que vão escutar essa mensagem que você vai deixar aqui agora no Valcast, e elas vão escutar e vai fazer sentido para elas no momento que elas forem ouvir a mensagem? Uau! É sobre ser realmente quem Deus criou para ser, com toda coragem, com todo entusiasmo, com toda força, né? Quando você falou assim da minha filha, eu me emocionei. Não há nada mais emocionante do que para uma mãe ver o seu filho romper, saber que você está levando ele a trilhar um caminho, levando ela a trilhar um caminho de sucesso. Eu lembro que ano passado a professora perguntou para a Lana o que ela queria ser. E ela falou assim: empresária é igual a mamãe. Ai, Então, show. assim, dê o exemplo para os seus filhos. O exemplo é a palavra mais forte. Muitas vezes você nem precisa falar nada, mas é o que vai fazer o seu filho querer ser aquilo, porque ele vê você, né? Então, eu tirei até uma foto, postei no meu Instagram, empresária, ela escreveu empresária igual a mamãe. Ela disse que a professora perguntou, mas empresária de quê? Não é médica, não é dentista, não é policial? Não, só empresária. Empresária igual a mamãe. Aí ela, por quê? A sua mãe é empresária de quê? Ela falou assim, minha mãe é empresária de várias empresas. Ai, que legal. Aí ela foi contando, né, as empresas, aí a professora, não, então tá bom, então coloca empresária. Então, assim, dê o exemplo, o legado que você pode deixar e o legado que eu deixo para os meus filhos é o exemplo. Tem uma frase que o Vinícius fala, e ele fala muito, inclusive, porque todas as vezes que a gente está em evento, ele fala que ele não veio de uma família rica, mas uma família rica vai sair dele. Fala você essa frase para sair da sua boca, Eu porque também eu falo acho muito isso. muito legal quando ele fala, e ele fala no evento, eu fico Eu vou falar até feliz. como eu gosto de falar. Isso. Eu gosto de falar assim, eu não sei se a câmera, como é que vai ser, mas se ela aham. vai me acompanhar, porque eu gosto de falar assim. Ah, Uma mulher, quando se levanta, ela levanta toda uma geração.
Porque você pode não ter vindo de uma família rica, mas uma família rica pode vir de você. Uau! Então eu vou fazer também isso daí que você falou. Vamos fazer junto, porque inspira outras Então, bora. pessoas. Vamos lá. 1, 2, 3. 3. Uma mulher, quando se levanta, levanta toda uma geração. Você pode não ter vindo de uma família rica, mas uma família rica vai vir de você. Uau! Val, maravilhosa, que gratidão, arrasou, obrigada por estar aqui, obrigada por me dar esse convite lindo, por ter dado o seu sim, amém. Show! Agora deixa suas redes sociais, porque onde eu sei que as pessoas podem ir buscar lá no ChatGPT, mas você está aqui. Alaine, ALAINY Soares oficial no Instagram, imersãomulherdesucesso.com.br. Se você quer aprofundar no marketing digital, quer ser lançado por uma agência de marketing, a agência Catapulta Digital. São as minhas empresas, meus negócios. Também temos o Acelera do Vinícius Soares, meu marido. Acelera Empresas e Negócios também vai ter a maior edição com Flávio Augusto em Goiânia, em São Paulo, em Brasília, já tivemos em fevereiro. Vamos ter também, então, para você que tem o seu marido, quer levar junto, não deixe de ir pro Acelera. E nós te esperamos no próximo episódio da Valcast, que tá incrível, com convidadas de sucesso. Não deixe de assistir essa mulher linda, poderosa e milionária. Beijo! Uau, vou deixar aqui minhas redes sociais também, porque você pode ter caído de paraquedas neste Valcast. Nós já estamos na 2ª temporada, então é @valpatriota_ no Instagram. Então, fizemos acontecer o nosso Valcast de hoje e gravamos nas nossas células. O que eu acho mais poderoso é isso, vou deixar isso essa mensagem aqui, porque o que nós fizemos aqui foi gravar nas nossas células um momento presente consciente. A massagem humanizada, ela é isso, ela é trazer você para o aqui e agora e viver no eterno agora, aproveitando o momento presente consciente. Gratidão! Gratidão, obrigada, maravilhosa. Show! Beijo, tchau, tchau.